Olá pessoal, tudo bom? Professor Reinaldo aqui mais uma vez. Vou estar passando para vocês aqui um breve podcast falando acerca da nossa apostila aqui que está no link. Pessoal, a gente segue aí se aprofundando em alguns conceitos, relembrando alguns conceitos da geografia, né? Além de paisagem, espaço, a gente vai tratar aqui do espaço geográfico. Então a apostila está bem sucinta, bem resumida, para a gente poder acompanhar, né? Então, vocês vão ver aí que a geografia ela estuda o espaço geográfico, né? Então, essa preocupação com relação ao espaço é uma preocupação antiga, né? Até dos filósofos, matemáticos e etc. Porém, a preocupação da geografia é com o espaço terrestre e a forma como a nossa sociedade se apropria desse espaço, né? Assim, é na construção do território como parte integrante da sociedade humana e em suas interações dinâmicas, que se fundamenta o próprio conceito do espaço geográfico, como uma categoria no interior das ciências humanas ou sociais. Então a gente tem que ficar bastante de olho nesse conceito. Por que eu digo isso para vocês? Porque esse é um conceito que tem que estar bem concentrado aí para vocês, né? Porque para a geografia, o espaço geográfico é um conceito central, né? E ele tangencia aí e abarca os demais conceitos estudados até o momento, né? Como de paisagem, por exemplo, né? E aí, quando você se atende ao espaço geográfico, ele contém o ambiente, as pessoas, as relações existentes entre ambos e com cada um desses grupos, né? Por isso, o espaço geográfico é considerado dinâmico, em permanente construção, né? Ou permanentemente construído e reconstruído. Então, pessoal, o espaço geográfico ele vai ser apresentado e sintetizado com os conceitos que a gente já trabalhou. Então, a observação daqui para frente ela será importante ferramenta para a gente estar sempre usando aí o estudo do espaço geográfico. Então, nesse próprio diagrama aqui da apostila, vocês vão reparar que há uma ação da natureza e há o trabalho humano inserindo aqui ou incidindo no espaço geográfico. E aí você vai aprender a destrinchar os elementos, seja eles naturais, culturais ou invisíveis, né? Então, o resultado do trabalho humano e da ação da natureza, o espaço geográfico é composto de elementos naturais, culturais e invisíveis. Então, esse diagrama aqui é elementar para todos nós. E as próprias imagens que nós colocamos aqui na apostila, né? Aqui uma rua comercial aí de Jequié, e aqui a vista da esplanada dos ministérios lá em Brasília, né? Então, você observa como que o ser humano ele se apropria do espaço geográfico e ele vai atribuindo formas e funções diferentes de lugar para lugar, né? O outro conceito que a apostila traz é o de lugar, né? O conceito de lugar ele está associado ao espaço de convívio, à fração do espaço geográfico em que as relações pessoais e os vínculos afetivos ocorrem e são projetados. Seguindo, lógico, a posição da geografia humanística, né? Por apresentar uma definição bem associada à vida cotidiana, o lugar é grande aliado das práticas pedagógicas, né? Que buscam efetivar as conexões entre a prática escolar, que é isso que a gente está fazendo, e a experiência de vida de vocês, estudantes, né? Então, você observando as fotografias que a gente mostrou até agora, a gente tem esse exemplo de lugar. Lugar é pessoa, né? É convivência. Então, quando a gente trata de lugar, né, você vai observar que é dentro desse lugar que a gente compartilha a nossa vida com as outras pessoas, né? Seja na escola, seja no trabalho, seja nas atividades de convívio. E aí, quando você se consolida
com esse conceito de lugar, a mais do que uma porção do espaço geográfico, né, no qual a gente desenvolve o nosso cotidiano, essa atividade também ela nos traz a noção de pertencimento e de identidade. Ou quando você fala assim, esse é o meu lugar. Então é a partir daí que você percebe a diversidade, né? Toda essa quando a gente tem que o lugar reflete aí os indivíduos que lá habitam, né? Que habitam nele. E isso expressa a identidade cultural de cada grupo, né? Aí isso evidencia porque é que cada lugar pode ter aí um caráter único. Esse aspecto da cultura e do lugar, né, em que vivem aí os grupos humanos, em que a gente vive, desenvolve, a gente cria isso, muitas relações, fortes relações com essa porção do espaço, né? Então, de acordo com as características deste lugar onde a gente está inserido, a gente é que se dão as nossas relações, o trabalho e de convívio também, né? Quando a gente desenvolve as nossas atividades cotidianas, né, nós indivíduos também temos aquele sentimento de pertencimento e de identidade. E isso é diretamente relacionado às memórias pessoais, né? Então a gente acaba desenvolvendo aí um vínculo com o nosso lugar, né? E essa identidade de pertencimento, ela deve ser trabalhada da perspectiva de vocês também, né? Então, por exemplo, se a gente for conversar sobre o lugar de vivência do seu bairro, da sua rua, né? E quando você compartilha essa memória, né, pessoal desse lugar, quais as lembranças que você tem, os momentos, né, das famílias, dos amigos, das descobertas e dos sentimentos, esses sentimentos que vêm à tona. Então, esse conceito de lugar é muito importante para vocês. E isso acaba sendo pertinente quando a gente vem nesse ambiente de pandemia, né, em que a gente teve que rever as nossas perspectivas com relação aos lugares. Por exemplo, a escola. A escola era um lugar cotidiano nosso, né? E aí, em virtude da pandemia, a gente foi impedido de estar nesse lugar e tivemos que reinventar as nossas práticas, né? Então, nós temos que ter muito cuidado com essa memória que a gente vai ter agora do presente, do não lugar, né? Então a gente pode conversar com vocês como que essa rotina escolar, como esse lugar escola, que a gente era tão integrado a esse espaço, né? E é um agente de transformação desse lugar. E hoje a gente teve que rever a nossa perspectiva com relação a vários dos lugares, inclusive a nossa escola. Então, pessoal, quando a gente muda aqui, né, que a gente vem para a nossa sala de aula aqui virtual no Google Aulas, ou melhor, no Google Classroom. Aí você vem aqui ao mural, tem aqui alguns avisos que eu deixei para vocês, ó. As atividades podem ser respondidas até a próxima aula. E aqui quando você clica em atividade, pode ser até no celular de vocês, tem a atividade 2 e a atividade 3. Ó, clicando na atividade 3, você vai ter aí, ó, a apostila, que foi essa apostila aqui, que a gente está detalhando aqui agora, e vai ter também o formulário. Você clica no formulário e aí a partir desse formulário vai ter aí as atividades para vocês responderem, ó. Para a geografia, o que é paisagem, vocês podem pesquisar, pode olhar nas atividades anteriores para estar buscando esse conceito de acordo com a geografia. E aqui você vai ter duas imagens, né, que é justamente da Catedral de Santo Antônio de Pádua, na nossa matriz aí, de Jiquié, nos dias atuais e aqui algumas décadas atrás. Ó, será que essa catedral ela mudou tanto assim? Será que o ambiente aqui mudou? Será que o lugar mudou? As pessoas mudaram? Qual a relação que a gente tem com relação a este lugar, né? Então, a predominância de elementos naturais ou culturais nas imagens, que elementos podem ser observados em cada uma das paisagens retratadas. Elementos que eu estou falando é de acordo com esse diagrama aqui, ó.
esse diagrama que a gente viu na apostila. Ó. Quais elementos naturais, culturais e invisíveis até a gente consegue observar a partir da contemplação dessas duas imagens, que é do mesmo lugar, do mesmo objeto histórico, porém em épocas diferentes. Então, aponte as mudanças e permanências, ó, bem legal para vocês estarem aí apontando. E pelas características observadas nas paisagens das fotografias, pode-se dizer que as funções do bairro nos dias de hoje são as mesmas de antigamente? E aí, será que são as mesmas? Então eu vou estar aí acompanhando essa atividade de vocês, tá bom? Um abraço, qualquer coisa pode chamar a gente no privado aí do WhatsApp. Tchau, tchau.